Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho do que é massa molar, tentar entender aí um pouco o que é massa molar e questões em que ela é cobrada aí, questões do Enem aí, certo? Então a definição de massa molar, ela é definida como o quê? Nós temos aqui que a massa molar é a massa correspondente a um mol de qualquer substância. O que é o mol de qualquer substância? É quando você junta 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades. A gente fala substância, mas pode ser átomo, pode ser molécula, pode ser íons, né? E isso as unidades disso é dada em grama por mol. Então você juntou 6 vezes 10 elevado a 23 entidades, você chama isso de mol e isso é dado em unidades de gramas por mol, certo? E aí nós temos um exemplo aqui para calcular, né, a massa. Ele quer que você calcule a massa molar do gás carbônico CO2. Bom, aonde encontra a massa de cada um deles? A massa de cada um, de um modo geral, ela é dada lá, né? Ele fala assim, dados, aí ele dá a massa do carbono e a massa do oxigênio. Caso ele não dê a massa, você encontra na tabela periódica, em que a massa molar ela coincide numericamente com a massa atômica. Tá? Então a massa molar ela coincide com a massa atômica. Então você vai lá na massa atômica do carbono e na massa atômica do oxigênio, que elas são coincidem numericamente com a massa molar, certo? Então para eu formar aqui o, o gás carbônico, eu precisei de carbono e oxigênio, certo? E aí eu tenho quando não tem nada aqui é ó. Esses números aqui, ó, quer dizer quantos átomos eu precisei para formar essa molécula, certo? Então aqui do carbono eu precisei de então fica 1 vezes. Qual que é a massa do carbono aqui? Ó? 12 gramas, não é isso? Por mol. Mais quantos oxigênios? 2 oxigênios, mais 2 vezes cada oxigênio vale 16 gramas por mol. Isso vai ser igual a quanto? 1 vezes 12, 12, mais 2 vezes 16, 32. 12 mais 32 vai dar 44 gramas por mol. E aí eu encontrei aí a massa molar do gás carbônico que ele pediu. Beleza? Outra coisa que pode acontecer aqui, ó. Quando você tem, a gente viu que, olha só, a gente viu que um mol é a medida da massa molar. E aí a gente junta lá 6 vezes 10 elevado a 23 unidades. Nas questões, ele dá a massa molar, ele fala que um mol é a massa molar. E aí ele tem uma massa dada na questão e quer saber quantos mols tem naquela massa que ele deu daquela substância ali. Certo? E aí a gente cai numa regra de 3. Aqui, ó. Vamos ver um exemplo, né, que fica mais fácil de entender vendo um exemplo. Aqui eu coloquei um exemplo que ele fala aqui, ó. Ele quer saber o número, olha só, ele quer saber o número de mols em 64 gramas do gás oxigênio. E aí ele deu a massa aqui do átomo de oxigênio. O que nós temos que fazer? Primeiro, nós temos que calcular de novo a massa molar do oxigênio, igual a gente fez aqui para o CO2, certo? Então eu tenho lá o oxigênio é o nosso O2, então nós temos assim, oxigênio é o O2, nós temos 2 átomos de oxigênio para formar esse, e aí a massa molar como que eu faço? Que nem eu fiz para o CO2, eu tenho 2 oxigênios, cada oxigênio é 16 gramas, isso vai dar 32 gramas por mol de quem? Do oxigênio, de O2. Certo? Só que ele quer saber em o que? Ele quer saber em 64 gramas, né? Que ele fala aqui, ó. Ele quer saber em 64 gramas. Aí é esse aqui, ó, a massa dada na questão. Então você tem aqui, ó, o que você encontrou aqui, ó? Isso aqui, olha só. Isso aqui, você encontrou isso aqui, ó. 1 mol, a massa molar. Certo? Então você tem lá. O que você encontrou aqui? Você encontrou assim, ó. Em 1 mol de oxigênio, você tem
32 gramas. Ou pode ser o contrário também, né? Em 32 gramas, que nem tá ali, né? Em 32 gramas você tem 1 mol, certo? Só que a massa dada no exercício, a massa que ele deu, não é 32 gramas que ele quer saber. Ele quer saber para quantas gramas? Ele quer saber aqui para 64 gramas. Quantos mols teria? Então, sempre que você vai achar, quando você somar a massa da molécula ali, ou a massa molar do átomo ali, a massa molar da molécula, ou da substância, você vai ter para 1 mol. E a massa dada, você vai ver quantos mols tem naquela massa dada na questão, que é justamente essa massa aqui, ó, que a gente está falando aqui. E aí você coloca X aqui, né? Vai ficar X aqui. Bom, você caiu na regra de 3, você pode resolver de várias maneiras, né? Você pode multiplicar em cruz, ou você pode ver quantas vezes aumentou daqui para cá e aumentar daqui para cá também. Eu vou fazer assim, ó, de 32 para 64, foi multiplicado por 2, então é só multiplicar por 2 aqui também. Então vai ficar em 64 gramas que ele pediu, então em 64 gramas, que é a massa dada. Quantos mols eu tenho? Tem 2 mols. Que foi o que eu fiz aqui, né? Ó. Eu só multipliquei por 2, porque aqui, se você observar, 32, 64 é o dobro de 32. E aí eu só dobrei do outro lado também. Você pode multiplicar em cruz sem problema nenhum, tá? Então a resposta aqui é de 2 mols, certo? Então, o resumo da ópera é: primeiro, você pode achar a massa molar da substância, da molécula, né, em questão. Isso vai ser sempre para quantos mol? Para 1 mol. Por isso que, ó, grama por mol aqui, ó. Opa, deixa eu melhorar isso aqui. Grama por mol aqui, ó. Quer dizer que é 44 gramas, sempre para quantos mol? Para 1 mol. Então, sempre que você achar isso aí, vai ser para 1 mol. Depois, no exercício, ele vai pedir, ele vai falar, né, se vai achar a massa para 1 mol, quando você achar a massa que você vai buscar na tabela periódica, ou ele vai te dar ali, e aí ele vai falar para a massa dada na questão, para aquela quantidade de massa que ele deu, ele vai querer saber a quantidade de mols. Ou pode inverter, né, ele pode te dar o número de mols e pedir a massa que tem naquele número de mols ali, certo? Então a gente vai ver nas questões aqui como isso cai, tem caído no Enem. Então vamos para as questões, ver como isso cai no Enem. Aí tem a questão 1 aqui do Enem 2024, do PPL. Ele fala que a hipertensão arterial é um problema de saúde que se agrava pelo crescente consumo de sal rico em sódio. Ele fala que o consumo máximo diário recomendado pelo Ministério da Saúde é de aproximadamente 5 gramas de NaCl. No entanto, os brasileiros consomem em média 12 gramas desse sal por dia. Por isso, a indústria lançou no mercado o chamado sal light, que apresenta o teor reduzido de cloreto de sódio. Sua composição é cerca de 50% de NaCl e 50% de KCl em massa. Ele dá as massas molares aqui. Aí ele fala, ainda que os brasileiros consumam apenas o sal light, a massa de sódio ingerida em excesso será mais próxima de. Tá. O problema é o seguinte. O problema está aqui, ó. O que acontece? O que o Ministério da Saúde recomenda é 5 gramas de NaCl. O brasileiro, ele está comendo aqui, ó, 12 gramas de sal por dia. Quando ele troca o sal, aí que tá, quando ele troca o sal por sal light, aqui, ó, lançou no mercado o sal light. Esse sal light tem um teor reduzido de cloreto de sódio, por quê? Porque você tem cerca de 50% de NaCl e 50% de KCl. Se você pegar 12 gramas, desse sal, se você pegar lá, do sal light, vamos pensar assim, ó, se você tem um sal light e você pegar 12 gramas, 50% é de NaCl, certo?
e 50% é de KCl. 50% de 12 é a metade. Isso vai dar quanto? Vai dar 6 gramas. Então ele está consumindo 6 gramas de NaCl, 6 gramas de KCl. Mas quanto que o Ministério recomenda? 5 gramas. Então aqui, ainda assim, ele está comendo 1 grama a mais de NaCl do recomendado do Ministério da Saúde. E aí a ideia é quanto de sódio que tem nesse 1 grama de sal, certo? Aí você tem que pensar no seguinte: quanto de massa de sódio, né, que ele quer, ó. Quanto de massa, só para a gente pontuar aqui, ó, pensa aqui, ó. Ainda que consuma o light, a gente já viu que está consumindo 1 grama a mais. Então ele quer saber a massa de sódio gerida nesse 1 grama a mais aí. Aí você tem que pensar no seguinte: o sódio, o cloreto de sódio, né, assim, ó, é o NaCl. Então ele vai dissociar em Na mais Cl menos. E é esse sódio aqui que ele quer saber a quantidade que ele está ingerindo de sódio. Certo? E aí você tem que calcular a massa molar do NaCl, que a gente viu ali, né? Na aulinha ali, que a gente viu antes. Você tem no NaCl, vou fazer aqui no cantinho, tá? Ou melhor, vou apagar aqui, como já foi. A gente tem que entender o que é 1 grama a mais de NaCl. Então você tem lá a massa molar do NaCl. Eu tenho só o Na, então é 23 gramas. É 1 vezes 23, né? Que é a massa dele aqui. Mais quantos cloro eu tenho? 1. A massa do cloro é 35,5. 23 mais 35,5, isso vai dar quanto? Vai dar 5, 8, né? 5 e 3, 8. 58,5 gramas por mol. Então eu tenho aqui em 58,5 gramas por mol, eu vou ter o quanto de sódio? Vou colocar bonitinho, né? Vamos fazer uma coisa bonitinha aqui, ó. Vai liberar aqui massa de sódio. Vai liberar a massa molar de sódio de, só tem uma aqui, 23 gramas de sódio. Só que eu não estou ingerindo, né? Ele não está ingerindo 58,5 gramas. Ele está ingerindo 1 grama aí, que ele quer saber em 1 grama a mais, né? Que a gente viu que 1 grama a mais que ele está ingerindo de NaCl. Aí ele quer saber a massa em excesso, que é essa massa de 1 grama que a gente viu a mais ali. Que está ingerindo metade de 12, que é 6, só que tem que ingerir 5 gramas. Então ele está ingerindo 1 grama a mais. Então em 1 grama a mais de sal, o quanto que ele está ingerindo aí? Opa, fiz 2 vezes aqui, ó. Em 1 grama a mais de sal, o quanto que ele está ingerindo aí de sódio? Aí eu coloco aqui X. Aí é só multiplicar em cruz, né? Se eu multiplicar aqui vai ficar... Como vai ficar isso? Vai ficar... regra de 3 fica 58 vezes x, 58,5, né? 58,5 vezes x, isso é igual a esse vezes esse, que é 23 vezes 1, que vai dar o próprio 23. Passo 58,5 dividindo, vai ficar 23 dividido por 58,5. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ignorar aqui, vou fazer aqui do ladinho, ó. Eu vou ignorar essa vírgula, no final eu acrescento ela. Então vai ficar 23 dividido por 585. 23 não dá, coloco um 0, vírgula aqui, 230 por 525 não dá, coloco um 0 aqui e outro 0 aqui. Isso vai dar 4 vezes 5, 20 aqui, ó. Se eu colocar 4 aqui, vai ficar 4 vezes 5, 20. 4 vezes 8, 32 e 2, 34. 4 vezes 5, 20 e 23. Vai passar um pouquinho. Mas como ele quer o mais próximo, então vai ficar aproximadamente 0,04. Tem uma vírgula aqui, anda uma casa aqui. Isso vai dar x igual a aproximadamente
0,4 gramas de Na, que dá a alternativa. A. É isso. Bom, próxima questão, questão 2, Enem de 2024, ele fala que o soro caseiro serve para combater a desidratação por meio da reposição da água e sais minerais perdidos, por exemplo, por diarreia. Tá, ele fala que uma receita simples para a sua preparação consiste em utilizar 2 colheres grandes de sopa de açúcar e 2 colheres pequenas de café de sal de cozinha dissolvida em 2 litros de água fervida, obtendo-se uma solução com concentração de íon sódio de 1,4 mg por ml. Ele manda você considerar as massas molares, NaCl 58,5 gramas por mol e Na 23 gramas por mol. Aí a pergunta é, qual é o valor mais próximo da massa em gramas de cloreto de sódio presente em uma única colher pequena? Tá. Então vamos pensar o seguinte, primeiro nós estamos falando dos íons, vamos deixar aqui, ó. Ele está falando da concentração de íons de sódio que deu 1,4 miligramas por ml em 2 litros de água fervida. E aí ele quer saber qual a massa em gramas, o valor mais próximo da massa em gramas do cloreto de sódio presente em uma única colher. Lembrando que aqui é 2 colheres pequenas do sal de cozinha. Tá. Bom, se ele está falando do NaCl, do íon sódio, você tem que pensar assim, para o íon sódio, porque você tem lá o NaCl, ele vai dissociar, né? Você tem o NaCl, ele vai ficar Na mais Cl menos. E essa concentração de 2 litros em 2 litros tem 1,4 miligramas por ml, justamente do sódio. O que eu vou fazer? Eu vou ver quanto de massa que tem aí de sódio, certo? Porque fica assim, ó. Vou fazer aqui no cantinho, vou pensar assim, ó. Eu tenho, para o sódio eu tenho 1,4 miligramas para cada 1 ml. Só que eu tenho 2 litros, então eu tenho 2.000 ml, certo? Isso vai dar quantos gramas? Isso vai dar x igual 1,4 vezes 2.000. Isso vai ficar como? 1,4 vezes 2.000, 0, 0, 0, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 1, 2, 1. Então vou ter 2.800. Isso vai dar x igual a 2.800 miligramas. Trazendo para gramas, só andar 3 casinhas, 1, 2, 3, vai ficar 2,8 gramas. Então vou ter 2,8 gramas de Na para 2 colheres. Só que ele quer para quantas colheres? Uma única colher. Então daqui eu já vou tirar, vou dividir por 2, 2,8 vai dar 1,4 gramas de íon sódio. Então aqui vai ficar 1,4 gramas de íon sódio, que isso aqui é para uma colher só. Certo? Então eu tenho lá, nas massas molares do NaCl, eu tenho 58,5. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou calculando, pegando aqui a massa molar dele e a massa molar do sódio. E depois, a massa dada é essa aqui, ó. Lembra da massa dada? É essa aqui que a gente falou. Então, a massa molar deles é 58,5 e do sódio é 23 gramas por mol, certo? Que são as massas molares. Qual é a massa dada para uma colher? Eu já fiz para uma colher. Tinha para 2, eu fiz para uma. É 1,4 gramas. E aí ele quer saber o quê? Quanto de sal, ó, do cloreto de sódio, que ele fala aqui, que é o que ele quer, ó. Atento a isso, ó, quanto do cloreto de sódio está presente em uma única colher. Eu sei o quanto está presente de íons de sódio, que foi o que ele deu aqui, ó. De íons de sódio a gente achou, só que ele quer cloreto de sódio. Então, eu coloco X aqui, né? Aí é só multiplicar em cruz, né? Então você multiplica aqui, ó.
multiplicando em cruz aqui, você vai achar a quantidade de sal que tem em uma única colher. E como fica isso? Vamos fazer aqui no cantinho. Aqui eu já posso apagar. Vai ficar como isso. Vai ficar aqui. Quando é multiplicação de regra de 3, o que você faz? Você faz 23 vezes x, esse vezes esse, então fica 23 que multiplica x, e isso é igual 58 que multiplica 1,4. Então vai ficar aqui, ó. 58,5, né? Melhor dizendo. Escreve direito isso aqui, né? Vai ficar assim, ó. 58,5 que multiplica 1,4. Passo o 23 dividindo, vai ficar como? Vai ficar que x é igual a 58,5 vezes 1,4 dividido por 23. Tá, como que dá para simplificar isso? Eu vou fazer o seguinte em cima, tá? Vai ficar 2,5 vezes 1,4. Por causa dessa vírgula aqui que eu não tinha usado, eu coloco ela agora. Você fazendo 2,5 aqui no cantinho vezes 1,4, vai dar 4 vezes 5, 20, vai 2, 2 vezes 4, 8, 2, 10, copia, né? 2, 5, vai dar 0, mais 5, vai dar 5, 1 mais 2, 3, uma, duas casas, isso vai dar x igual 3,5 gramas. 3,5 gramas, isso vai estar mais próximo, que ele fala próximo, né? Ele fala o valor mais próximo aqui, ó, mais próximo da massa. Então, o valor mais próximo da massa, que está mais próximo de 3,5 gramas, é 3,6 gramas, que dá a alternativa D. É isso. Bom, você tinha que dissociar, lembrar que essa massa aí, essa concentração de 1,4 ml por 1,4 biligramas por ml é de íon sódio. E aí você tem 2 litros, aí você acha a massa do íon sódio, dissociando aqui, né, que a gente dissociou o NaCl. Quando você faz essa dissociação aqui, a gente tinha a massa desse carinha aqui, a partir da massa dele, que é a massa dada, a gente achou a massa de NaCl que ele queria. Próxima questão, o Enem, PPL 2021, fala que o consumo excessivo de sal de cozinha é responsável por várias doenças, entre elas a hipertensão arterial. Ele fala que o sal rosa é uma novidade culinária pelo seu baixo teor de sódio se comparado a outros sais. Cada 1 grama desse sal contém cerca de 230 mg de sódio contra cerca de 400 mg de sódio encontrados nessa mesma quantidade de um sal de cozinha tradicional. Estima-se que no Brasil a dose diária de consumo de sal de cozinha seja de 12 gramas e a dose máxima recomendada é de menos de 5 gramas por dia. Considere a massa molar do sódio igual a 23 gramas por mol. Considerando-se a dose estimada de consumo de sal de cozinha no Brasil, em 30 dias, o indivíduo que substituir o sal de cozinha tradicional pelo sal rosa promove uma redução da quantidade de sódio ingerida em mol mais próximo dele. Tá, ele quer que você compare a quantidade de sódio reduzida quando o brasileiro troca o sal de cozinha o sal tradicional pelo sal rosa. É isso que ele está pedindo. Então, o que você tem que pensar? Você tem que pensar, ó, que cada 1 grama do sal rosa, você tem 230 miligramas de sódio. E no sal tradicional, você tem 400 miligramas. Então, ele quer que você passe aí, depois de 30 dias, a comparação da redução, se ele trocar um sal pelo outro. Em 30 dias, o indivíduo que troca, a redução pela quantidade de sódio ingerida, ele quer em mol. Então, o que você tem que fazer? Vamos pegar aqui, ó. 1 grama, vamos pegar para 1 grama aqui, ó. Se você tem 1 grama desse sal, e se ele for tradicional, vamos colocar outra coisa, se for o sal tradicional, você vai estar ingerindo 400 miligramas diária. Então vai ser assim, ó. Certo? E se for o sal rosa, você vai estar ingerindo 230 miligramas diária. Só que isso é para 1 grama. O brasileiro consome diariamente quantas gramas? 12 gramas. Por que eu estou pegando 12? Porque é que ele fala aqui, ó. Considerando a dose estimada
E a dose estimada, que ele fala aqui, é de 12 gramas. Então, pegar esses 4.230 tem que multiplicar por 12, porque isso é para 1 grama. Se eu estou estimando para 12 gramas, isso vai ficar 12 vezes maior. Certo? Então aqui vai ficar 12 vezes mais, né? Melhor dizendo. Beleza? De novo, isso aqui é da dose diária. Não precisa colocar, né? Isso aqui é da dose diária. Só que tem o detalhe. Isso é para um dia que ele fala. Ó, a dose diária. E ele quer depois de 30 dias. Então você tem que multiplicar por 30 isso aqui, né? Então, além de tudo, você tem que pegar lá e fazer 30 vezes. 30 vezes. Aqui você vai ter a quantidade de sal tradicional e aqui você vai ter a quantidade de sal rosa. Aí é só subtrair, né, uma do outro. Você subtrai a ver quanto deu de redução e aí você passa para a mão. Essa é a ideia. Então eu tenho, pegando aqui, vou fazer aqui, ó. Para o tradicional, você tem 12 vezes 30 vai dar 360. Então você vai fazer 360 vezes 400. Isso vai dar 0, 0. 4 vezes 0, 0. 6 vezes 4, 24. Vai 2. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 4, 12. 13, 14. 144 mil miligramas. Então o rosa, então o tradicional, vai dar 144 mil miligramas. Então eu vou colocar aqui, ó. O tradicional vai ser 144 mil miligramas. E o rosa? O rosa, de novo, como é 12 vezes 30, de novo, vai dar 360 vezes 230. Vai ficar 0. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar esse 0 aqui, depois a gente acrescenta no final. Vai ficar 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 3, 9, 1, 10. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3... 2 vezes 6, 12, melhor dizendo. Vai ficar 12 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 3, 6 e 1, 7. Vai dar 8, 2, 8 e 2 zerinho que eu tenho que acrescentar, 82.800. Então, rosa vai ter uma quantidade de sal consumida de 82.800. Certo? E aí é só fazer. Como que eu faço a redução? A redução de 144 mil gramas de sódio tradicional menos 82.800, que é do rosa, né? Então você trocou lá o tradicional, vai ter uma redução aqui pro rosa. E essa redução vai ser de quanto? Só a gente subtrair, né? Vai ficar 0, 0. 0 não tira 8, então pega emprestado. Vai ficar 10 menos 8, 2. Aqui fica 3 menos 2, 1. Aqui pega emprestado, fica 14. 14 menos 8 vai dar 6. Então ficou 61.200. Então a redução é de 61.200 miligramas de sódio. Então vou colocar direto aqui, ó. Vamos pagar tudo, né? Então a gente viu que a redução foi de... O RED foi de 61.200 miligramas. Acabou? Não, não acabou porque ele quer que você passe para mol. E aí você tem que fazer o quê? Você tem que usar aquilo que ele deu. Aqui, ó. Que 23 gramas, em 23 gramas, você tem 1 mol. Só que lá você não tem 23 gramas. Qual que é a massa dada que a gente viu lá quando a gente estudou isso aí? 61.200 miligramas. Passando isso para gramas, você anda 3 casinhas, vai dar 61,2 gramas. Então, em 61,2 gramas, vai ter X mols aí, que é o que ele quer no exercício. Beleza? É a regra de 3. Então, aí você multiplica em cruz, vai ficar 61, vai ficar 23, 61 vezes, 61,2 vezes 1 vai dar 61,2. É igual 23 vezes x, vai dar 23x. Quero o valor de x, passo 23 dividindo, vai ficar que x é igual a 61,2 dividido por 23. Quanto que vai dar isso, hein? Vai ficar assim, ó. Eu vou fazer 612 dividido por 23, depois eu ando com a casinha.
6 não dá por 23, pega emprestado. 61 por 23, isso vai dar 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. 1 não tira 6, pega emprestado 11. 5, aqui ficou 5 menos 1. 5 menos 4, 1. 15 não dá por 23, desce o 2. 2, o mais próximo que eu chego é 6. 3 vezes 6, 18, vai 1. 2 vezes 6, 12, 13, 14. Isso vai dar, como ele quer, o mais próximo aqui, ó, o mais próximo, isso vai dar aproximadamente 26. Vou andar uma casinha porque eu ignorei a vírgula. Isso vai dar que x é mais próximo de 2,6. Então isso vai dar aqui, ó, x é mais próximo de 2,6, aqui errei, 2,6, que dá o mais próximo de 2,7, que é a alternativa B de bola. É isso. Bom, então vamos para a próxima questão. A próxima questão aqui é do Enem, PPL 2020. Ele fala que o carvão é um combustível que tem várias substâncias em sua composição. Em razão disso, quando é representada sua queima com oxigênio e deu a massa molar do oxigênio, simplifica-se elaborando apenas a combustão completa do carbono e deu a massa molar no carbono. De acordo com o conteúdo médio de carbono fixo, o carvão é classificado em vários tipos, com destaque para o antracito, que apresenta em média 90% de carbono. Esse elevado conteúdo favorece energeticamente a combustão, no entanto, libera maior quantidade de gás que provoca o efeito estufa, que é o CO2. Tá? Aí ele continua, supondo a queima completa de 100 gramas de carvão, antracito, a massa de gás liberada na atmosfera é em gramas mais próxima de. Bom, ele está falando da reação de combustão. Apesar de a gente não ter visto ainda a estequiometria, dá para a gente pensar assim, ó. Dá para a gente pensar aqui. Você tem lá o carvão, que é o carbono, né? Aqui, ó. Você tem um carbono reagindo com oxigênio e ele fala que forma o gás que é do efeito estufa, que é o CO2. Mesmo a gente não tendo estudado ainda a estequiometria, dá pra gente resolver de boa. Vai ficar assim, ó. E aí ele deu a massa molar, né? Ele deu a massa molar do oxigênio, que tá aqui, ó. Oxigênio. E deu a massa molar do carbono, que tá aqui, ó. Beleza? Então, o que a gente faz? A massa do carbono é 12. Então você tem aqui, ó, 12 gramas. Ele quer que você faça o quê? Ó? Supondo, vamos ver aqui, ó, ele fala aqui, ó, supondo a queima completa de 100 gramas de carvão, que é o carbono, antracito ele dá, né, que está falando aqui do antracito, beleza? E o antracito apresenta 90% de carbono. Ele quer saber o gás liberado, a massa de gás liberada. Então ele quer saber a massa que libera de CO2, certo? Então eu tenho 12 gramas de carbono e aí eu vou ter a massa do CO2, que a gente viu lá que como a gente faz isso, né? O CO2 aqui, ó, a gente tem um carbono, vai ficar 1 vezes 12, mais eu tenho 2 oxigênio, vai ficar 2 vezes 16. Isso vai dar 44 gramas por mol. Então aqui vai ficar 44 gramas por mol, certo? E aí, qual a massa dada? A massa dada é a massa de carvão, que é o carbono. A massa dada aqui, ó, é a de carvão. E ele deu 100 gramas. Só que aqui de carbono só tem 90% de carvão. De carbono, que ele fala aqui, ó. Só tem 90% de carbono. Então você vai ter quantas gramas? 90 gramas apenas de carbono. Então você tem que pensar lá, em 90 gramas de carbono, quanto você vai liberar de CO2. Então você vai ter 90 gramas de carbono, quanto que você vai liberar de CO2? X. E aí de novo, a regrinha de 3. Ok? Pegar a massa dada e ver quanto que ele quer aí de CO2 liberado. E aí é só você multiplicar em cruz, né? Vai ficar que x é igual
90 vezes 44, tudo isso dividido por 12. Como você faz isso? Você faz assim, ó. Vai ficar 12 vezes x, isso é igual a 44 vezes 90. Passo 12 dividindo, vai ficar que x é igual a 44 vezes 90 dividido por 12, certo? Isso já vai ser em grama, né? Porque aqui grama com grama vai embora. E aí fica essa grama aqui, ó, as gramas aqui. Beleza? Aqui eu posso dividir, para facilitar meus cálculos. Eu posso dividir esse 44 por 4 e esse 12 por 4. Vai ficar como isso. Isso vai ficar 11. 44 por 4 vai dar 11. Vezes 90. 12 por 4 vai dar 3. Simplifico aqui por 3 e 90 por 3. Isso vai dar 11 vezes 90 por 3 vai dar 30. 3 por 3 vai dar 1. Aí fica 11 vezes 30 vai dar 330 gramas. 11 vezes 30 vai dar 330. Certo? Que dá a alternativa D. Então montei lá a combustão, né? O que ele falou, que o carbono vai reagir com o oxigênio e vai liberar CO2. Peguei a quantidade da massa molar de cada um deles que eu queria. E depois aqui, ó, eu peguei a massa dada. Então aqui é a massa molar de cada um que ele deu. Peguei a massa dada e achei a massa que ele queria do gás que é liberado para a atmosfera. Tá bom? Que é o CO2, tá? Aqui poderia ter colocado, né? Aqui, sólido, gasoso e gasoso. Beleza? É isso. Próxima questão, em 2024, ele fala que o biogás é uma alternativa energética muito importante, pois, além de reduzir a dependência por combustíveis fósseis, sua obtenção pode ser realizada a partir de resíduos da produção agroindustrial. Considere que o biogás produzido no empreendimento de suinocultura contém 70% de volume de metano. Ele dá aqui a massa molecular, a massa molar, melhor dizendo, e ele continua. Ele será utilizado para a geração de energia em substituição ao etanol, que também dá essa massa molar, em um gerador no qual 1 metro cúbico de biogás de origem suína substitui 0,59 litros de etanol anidro, que fala a densidade aqui de 0,68 gramas por ml. Aí ele fala, nessas condições, a massa de metano necessária para substituir 10 mol de etanol na produção de energia é mais próxima de. Tá, então ele está substituindo etanol por biogás a partir da suinocultura. Tá, ele quer saber a quantidade, e aí que vem a parte interessante, que ele quer saber aqui, ó. Ele quer saber a quantidade necessária para substituir 10 mols de etanol. Tá, vamos achar quanto que vale 10 mols de etanol aí, né? Vamos começar pelo etanol. Pensa assim, ó. Pensando que, legal é o seguinte, pensando que 1 metro cúbico de biogás de origem suína substitui 0,59 litros de etanol. Vamos ver quantos mols dá 0,59 litros de etanol aí. E comparar ele com 1 metro cúbico de quanto tem 1 metro cúbico de biogás. Aí quando a gente achar quantos mols dá esse 0,59 litros de etanol, a gente vê quanto que precisa do biogás, certo? Vamos ver aí. Então vamos pensar assim, ó. Vamos começar para achar o número de mols do etanol em 0,59 litros. Então eu tenho lá, ele deu as densidades, você tem que lembrar que densidade é a massa dividido pelo volume. E aí o que dá para fazer? Quem que é a densidade? 0,78 gramas por ml, então vai ficar 0,78 é igual a massa, é o que eu quero, dividido por 0,59 litros. Como está em ml aqui, eu tenho que passar isso aqui para ml, então vai dar um volume de 590 ml, certo? E aí vai sair em gramas. Então é só passar esse cara para cá, multiplicando, e eu vou ter a massa. Então, continuando aqui, ó,
Vou trazer isso para cá. Eu vou ter que a massa é igual 0,78 vezes 590. Vou achar a massa, depois eu acho por número de mol. Deixa eu melhorar isso aqui. Vai ficar assim, ó. 590. Bom, eu vou multiplicar 78 por 590. Depois eu ando duas casinhas. Então vai ficar 590 vezes 78, certo? 8 vezes 0, 0. 9 vezes 8, 72. Vai 2. 8 vezes 5, 47, 47. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 9, 63. Vai 3, vai 6. 7 vezes 5, 35 e 6, 41. Somando isso aqui vai dar 0, 2, 10 vai 1. 1 e 4, 5 e 1, 6. 460, ando duas casinhas por causa da vírgula. Vai dar 460,20. Eu vou considerar só 460, tá? Então vou colocar aqui, ó. Como ele fala que é o mais próximo, eu posso dar uma arredondada aí. Então a massa é de 460 gramas, que essa quantidade de 0,56 litros tem em massa. Vou passar isso para mol. Vou passar isso aqui para mol já, ó. Porque ele deu uma massa molar aqui do etanol. Aqui a massa molar do etanol é 46 gramas por mol. Então vou fazer o que? Vou falar assim, ó. 46 gramas eu tenho 1 mol, certo? Então em 46 gramas nós temos 1 mol. Só que eu não tenho 46 gramas. Eu tenho quanto? Eu tenho 460 gramas. Vai ter X mol. E aí quanto que dá isso? Eu posso multiplicar em cruz ou eu posso fazer assim, ó. Ver o quanto que aumentou daqui para cá e aumentar daqui para cá. A mesma coisa, eu multiplico em cruz. De 46 para 460, eu multipliquei por 10. Então, daqui para cá eu também posso multiplicar por 10. Então, 10 mols. Em 0,56 litros de etanol, eu tenho justamente 10 mols, que me ajuda muito. Porque, olha só. Vou colocar aqui, ó. O que a gente achou? A gente achou que em 0,59 litros, eu falei 0,56, não, é 0,59 litros de etanol, eu tenho exatamente 10 mols. 10 mol, né, que ele fala ali. E aí, o que acontece? Ele fala que a massa de metano necessária para substituir 10 mols de etanol na produção de energia é mais próxima de. Eu só tenho que achar a massa de metano sabendo que, olha o que ele falou no texto aqui, ó. Sabendo que 1 metro cúbico de biogás da origem suína substitui 0,59 litros. Então eu só tenho que saber quantas gramas tem em 1 metro cúbico do biogás. Porque justamente ele substitui 0,59 litros, que a gente viu que é justamente os 10 mols aqui que ele está procurando. Beleza? Então, coincidentemente, 0,59 litros de etanol são os 10 mols. Eu só tenho que transformar esse 1 metro cúbico, que vai substituir esse etanol, esse 1 metro cúbico de biogás, eu só tenho que achar isso em gramas. E aí ele deu os dados para a gente, né? A gente tem aqui, ó. Então eu tenho que transformar 1 metro cúbico em gramas. Então vamos pensar aqui, ó. Vou apagar tudo para ficar melhor para a gente enxergar. Olha só, ficou mais tranquilo. Por quê? Ele fala que 1 metro cúbico vai substituir 0,59 litros, e isso já é 10 mol. E nesse 1 metro cúbico, ele fala que contém 70% em volume de metano. Certo? 1 metro cúbico é 1.000 litros. Então 1 metro cúbico é 1.000 litros. 1 metro cúbico a gente sabe que é 1.000 litros. Certo? E desses 1.000 litros, 70% ou 0,7 ou 70% é metano. Então, disso 70% é quem? É metano. Então isso vai dar quanto? Eu tenho 700 litros de metano aí, que vai substituir aí 10 mols. E aí é só passar para a massa. Por quê? Aqui, ó, ele dá o dado para a gente aqui, ó, ele fala para a gente, melhor dizendo, que o volume molar em questão de litros é 22 litros para cada 1 mol. Então é só fazer assim, ó. Eu tenho 22 litros para cada 1 mol. Só que a gente viu que nesse 1 metro cúbico
70% é metano, então vai dar 700 litros. Em 700 litros eu vou ter quantos mols? X. Beleza? E aí eu vou achar em mol. Multiplicando em cruz, vai ficar como isso? Vai ficar 700 dividido por 22. Né? Porque fica assim, ó. Só para você entender por que eu fiz isso. Fica 22 litros vezes x, vai ficar 22 vezes x. Isso é igual a 700 vezes 1, que vai dar 700. Passo 22 dividindo, vai ficar 700 dividido por 22. Beleza? Isso vai dar em quê? Em mols. Certo? E aí vai ficar assim, ó. Se eu fizer 700 dividido por 22, vai dar quanto aproximadamente? Vai dar 70, isso vai dar... Se eu colocar 4 vai dar 88, então tem que ser 3, que vai dar 66. 70 menos 66, sobra 4. 4 não dá por 22, abaixo o zero aqui. Isso vai dar quanto? Se eu colocar 2 aqui, vai dar 44, então é 1, 22, pega emprestado, 8, aqui ficou 3, 1, 118 não dá por 22, põe um 0 aqui, um 0 aqui. Aqui eu posso colocar, vai dar 8, então vai dar 31,8 aproximadamente. 2 vezes 8, 16, vai 1. 31,8. Então eu vou ter aqui 31,8 mols. Certo? De quem agora? Estou falando agora do metano. Beleza? E aí qual que é a massa que tem nesses 31,8 mol? A gente sabe aqui, ó, que ele deu. A massa molar é de 16 gramas para cada mol. Então eu tenho lá 16 gramas para 1 mol. Falando agora do metano. Só que eu não tenho 1 mol, eu tenho 31,8 mols, certo? Isso vai dar quantas gramas? X. Aí é só multiplicar. Para facilitar os cálculos e fazer um valor aproximado, eu vou fazer 16 vezes 31. 32, né? Eu falei 32. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar 16 vezes 32. Vai dar 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 1, 3. Com 1, 4. Somando aqui vai dar 2, 11, 4 e 1, 5. Então isso deu aproximadamente, eu fiz multiplicação em cruz aqui, 512 gramas. Mais próximo, né? O mais próximo disso é 510. Que arredondando aí, né? Deu 512 gramas, que o mais próximo é 510, alternativa C. Próxima questão, Enem PPL 2023, fala que um carro sedã apresenta tipicamente 200 kg de alumínio distribuído pelo chassi, motor e cabine. Ele fala que uma amostra de bauxita, principal fonte natural do metal, é composta por 50% em massa de óxido de alumínio. E ele deu a fórmula aqui. Ele fala, considere as massas molar do alumínio. Ele deu uma massa molar 27 gramas por mol, de oxigênio 16 gramas por mol. Ele quer saber a massa de bauxita que deve ser empregada para produzir o alumínio usado na fabricação de um carro desse modelo é mais próxima de. Tá? Bom, primeiro a gente tem que pensar o seguinte. O alumínio, a massa de bauxita para aplicação, tá. Então ele quer saber a massa de bauxita para produzir o alumínio. Primeiro, o alumínio vem da onde? Do óxido de alumínio. Então a gente pensa aqui, ó, o óxido de alumínio. Então esse óxido de alumínio é que vai oferecer o alumínio para a gente. Tem lá o óxido de alumínio, que vai fornecer o alumínio, mais o resto aqui que não interessa para a gente. Lembrando que aqui são 2 alumínios, então oferece 2 alumínios aqui para a gente. Então essa massa de óxido de alumínio, essa massa molar, vai ser quanto? Vai ser 2 vezes o alumínio, que eu tenho 2 alumínio, vale 27, que ele deu lá em cima, mais 3 vezes a massa molar que ele deu aqui também, né? A massa molar do alumínio aqui e do oxigênio aqui, 3 vezes 16 gramas. Isso vai dar 2 vezes 27, 54, mais 3 vezes 16, isso vai dar 48. 54 mais 48, 12, vai dar 102 gramas. Então eu tenho
102 gramas da massa molar do alumínio. 102 gramas. E qual é a massa molar aqui que é produzida? É 2 vezes a massa molar aqui do alumínio, que é 27. Então você tem aqui uma produção de 54 gramas de alumínio. Para cada 102 gramas de óxido de alumínio, você produz 54 gramas de alumínio. Só que, qual que é a massa dada que a gente viu lá? A massa dada que a gente falou, dada pelo exercício, é de 200 kg de alumínio. Aí que tá, né? Nesses 200 kg de alumínio, quanto de massa eu vou precisar de óxido de alumínio para obter esses 200 kg de alumínio? X. Certo? É a massa dada que a gente falou lá no início. E aí eu multiplico em cruz, né? Vai ficar 54 vezes x é igual a 102 vezes 200. Então fica assim, ó. 54 vezes x é igual a 102 vezes 200. Passo 54 dividindo, vai ficar que x é igual a 102 vezes 200, isso dividido por 54 gramas aí. Isso vai dar que x é igual. Tá, eu posso dividir, eu posso simplificar aqui, ó. Eu posso dizer que aqui é 100 e aqui é 50, para facilitar meus cálculos. Porque ele falou aqui, ó, que é o mais próximo de. Então eu vou fazer isso. Eu vou dividir 100, chamar aqui de 100 e aqui de 50, porque vai dar 2. 2 vezes 200, isso vai dar 400 kg do óxido de alumínio. E isso aqui é só metade da bauxita. Se isso é metade da bauxita, quanto de bauxita que vai ter? Porque ele fala aqui no texto, né? Que ela é composta, né? A bauxita, ó, a bauxita, principal fonte natural do metal, é composta por 50% de óxido de alumínio. Se 50% de óxido de alumínio é bauxita, a outra metade seria quanto? O total, melhor dizendo, né? Seria de aproximadamente 800 kg. Certo? Porque metade é bauxita, 50%. Metade é bauxita, a outra metade, que é os outros 50%, é dos outros componentes aí da bauxita. Então daria 800 quilos que ia precisar, né? Porque ele quer aqui, ele não quer a massa de óxido de alumínio, ele quer a massa de bauxita. É o que ele fala aqui, ó. A massa de bauxita. Então, achei metade, multiplica por 2, que é os 50% que compõe a bauxita, que é o óxido de alumínio. Multiplica por 2, vai ter o total aí de bauxita, que é de 800 kg. O que dá aproximadamente, que é o mais próximo, de 756. Isso porque eu aproximei, né, aqui 102,54, fiz uma aproximação aqui, porque ele poderia dar, né, que ele fala é o mais próximo de. Da alternativa D. É isso.